As pirâmides egípcias sempre foram um mistério que intriga historiadores e entusiastas. Como essas estruturas imponentes, erguidas há milhares de anos, continuam de pé até hoje? Seria apenas um feito impressionante da engenharia antiga, ou haveria algo mais por trás dessas construções monumentais? Muitos acreditam que os cientistas ainda não sabem ao certo como as pirâmides foram construídas. Outros defendem que sua construção era impossível com a tecnologia da época. Mas será que isso é verdade? Ou estamos lidando com mais um caso de mistério mal interpretado? Vamos explorar isso juntos. Uma das teorias mais populares sugere que as pirâmides foram erguidas há dezenas de milhares de anos, muito antes do que a história oficial afirma. No entanto, registros arqueológicos indicam que o famoso complexo de Gizé, lar das pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, foi construído entre os séculos 26 e 23 a.C. Essas datas não são apenas estimativas, elas foram confirmadas por documentos antigos e evidências físicas. Outra crença disseminada afirma que as pirâmides simplesmente surgiram, sem rastros de construção ou materiais próximos. Mas, na realidade, arqueólogos já encontraram pedreiras utilizadas na extração das pedras, bem como ferramentas e registros dos trabalhadores. Além disso, os egípcios não começaram sua arquitetura monumental com as grandes pirâmides de Gizé. Antes delas, existiam estruturas menores chamadas mastabas, que serviram de base para o desenvolvimento dessa técnica. Agora que já desmistificamos algumas alegações, vamos aprofundar a análise sobre como os antigos egípcios realmente construíram essas estruturas grandiosas. Os ocultistas costumam exaltar a suposta perfeição das pirâmides, alegando que sua construção ultrapassa os limites da engenharia humana. Não há dúvidas de que essas estruturas são impressionantes e esteticamente marcantes, mas será que são realmente tão complexas assim? Do ponto de vista técnico, a resposta pode surpreender. Na realidade, os egípcios se inspiraram na própria natureza ao projetá-las. A forma piramidal imita colinas e montanhas, proporcionando estabilidade e durabilidade. Fotografias detalhadas revelam que os blocos de pedra não são uniformes e apresentam aberturas entre si, o que desmonta a ideia de um encaixe perfeito. Se compararmos com templos gregos, palácios romanos ou mesmo as catedrais góticas da Europa medieval, fica evidente que a arquitetura egípcia, apesar de monumental, não era a mais sofisticada de sua época. Outro ponto frequentemente levantado é: por que os egípcios pararam de construir pirâmides? Alguns conspiracionistas afirmam que elas foram erguidas por atlantes ou alienígenas, e que sua construção cessou quando esses seres partiram. No entanto, a explicação é bem mais simples: os estilos arquitetônicos evoluem. Assim como templos góticos deixaram de ser erguidos na era moderna, os egípcios também mudaram suas preferências, optando por tumbas escavadas em rochas, como as do Vale dos Reis. Além disso, registros históricos demonstram que, ao longo dos séculos, os egípcios desenvolveram estruturas muito mais complexas que as pirâmides, como templos ricamente decorados e sistemas hidráulicos avançados. E isso nos leva a outro grande mito: a ideia de que as pirâmides foram construídas por escravos. Mas será que essa versão corresponde aos fatos históricos? Vamos explorar essa questão a seguir. Diferente do que muitos imaginam, pedras extremamente duras, como o granito, eram pouco utilizadas na construção das pirâmides. Isso porque seu manuseio era mais complicado com as ferramentas disponíveis na época. No entanto, os egípcios desenvolveram uma técnica engenhosa para quebrar o granito. Usavam cunhãs de madeira embebidas em água, que expandiam ao inchar e rachavam a rocha. Vestígios desse método foram encontrados nas pirâmides do rei Menkaurá, provando que, mesmo com limitações tecnológicas, os egípcios sabiam como lidar com materiais resistentes. Além disso, a construção das pirâmides não exigia extrema precisão no encaixe dos blocos. As imperfeições eram disfarçadas por uma camada externa de pedras lisas e decorativas, criando a ilusão de uma superfície impecável. Outra crença equivocada é a de que as pirâmides foram erguidas sem argamassa. Na realidade, os construtores despejaram uma grande quantidade dessa substância entre os blocos para estabilizar a estrutura. Mas e quanto ao transporte dessas pedras gigantes? Esse, de fato, foi um dos maiores desafios enfrentados pelos egípcios. Métodos diferentes foram usados dependendo do tipo de material e da localização da pedreira. No caso das pirâmides do rei Quéops, por exemplo, sabe-se que os blocos eram transportados por pequenas embarcações ao longo do rio Nilo. A prova definitiva dessa prática surgiu em 2013, quando arqueólogos descobriram um antigo documento egípcio. Nele, um supervisor chamado Mereu registrou o trabalho de sua equipe, responsável por transportar pedras extraídas de uma pedreira em Tura, a cerca de 12 quilômetros do local da pirâmide.
Seu diário detalha como cerca de 40 trabalhadores executavam essa tarefa com organização e planejamento. Mal poderia ele imaginar que, 4.500 anos depois, algumas pessoas diriam que sua obra era impossível, ou pior, que ele era um alienígena. Além dos registros escritos, evidências visuais também confirmam que os egípcios usavam trenós para arrastar blocos pesados. Pinturas murais retratam trabalhadores transportando estátuas e pedras dessa forma, mostrando que, apesar do enorme esforço envolvido, essa técnica era viável. Um exemplo impressionante é uma ilustração que exibe 172 homens puxando uma estátua de 60 toneladas, destacando a força de trabalho disponível para os faraós. Mas como essas pedras gigantescas eram colocadas no topo das pirâmides? A solução encontrada foi o uso de rampas inclinadas, permitindo que os blocos fossem erguidos por meio de alavancas e força bruta. Essa técnica também foi retratada em pinturas antigas, e vestígios de madeira encontrados nos locais das pirâmides reforçam essa hipótese. A estratégia de construção variava conforme a altura da estrutura. Blocos mais pesados eram posicionados na base, enquanto os menores eram usados nas camadas superiores, facilitando o trabalho. O único mistério que ainda intriga os pesquisadores envolve o Piramidion, a grande pedra que coroava o topo das pirâmides. Algumas delas ainda possuem essa peça, enquanto outras a perderam com o tempo. Com peso de até 10 toneladas, como essas pedras eram erguidas até o ponto mais alto? Algumas teorias sugerem o uso de estruturas de madeira para içá-las, mas nada foi confirmado. Ainda assim, uma coisa é certa: os egípcios conseguiram construir essas magníficas estruturas sem a necessidade de tecnologia alienígena. Os documentos do Antigo Egito indicam que entre 30.000 e 50.000 pessoas trabalharam na construção das pirâmides de Quéops. Uma façanha monumental, mas totalmente possível dentro dos conhecimentos e recursos da época. E com isso, chegamos ao fim deste vídeo. Esperamos que tenham gostado de conhecer a verdadeira história por trás da construção das pirâmides. Se você curtiu esse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a continuar trazendo vídeos incríveis para vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e até mais.